Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e darei continuidade neste vídeo à aula anterior, cujo assunto é limite de uma sequência. Uma outra propriedade das sequências é o teorema chamado teorema do confronto. Vocês devem lembrar que vocês viram um teorema com o mesmo nome quando vocês estudaram cálculo 1, limites de funções de uma variável. Lá vocês tinham o teorema do confronto, que é similar ao teorema do confronto para sequências. Então aqui eu vou enunciar um caso similar ao teorema do confronto que vocês viram lá no cálculo 1, tá? Mas adaptado para sequências. Então, suponha que a gente tenha três sequências. Uma sequência AN, uma sequência BN e uma outra sequência CN. E aí o que está acontecendo? Para valores de N muito grandes, aqui está escrito para N maior ou igual do que um certo N0, então para todo valor de N muito grande, a sequência Bn, ela sempre vai ser maior do que a sequência AN e sempre vai ser menor do que a sequência CN. Tudo bem? Então, esse teorema nos fala o seguinte: se a sequência CN tende a um valor L e a sequência AN também tende a esse valor L, então a gente não tem outra opção para a sequência BN. Ela também tem que ter o mesmo limite, ou seja, ela também vai tender para o limite L. Tá bom? Por exemplo, vamos calcular o limite dessa sequência n, que multiplica o seno de n fatorial vezes a exponencial de n, dividido por n ao cubo mais 1, em que n está variando, nesse caso, de 0 até mais infinito. Então, a primeira observação que a gente precisa ter é o seguinte: a gente sabe que o seno, independente do argumento do seno, ele nunca vai ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Então, o seno, independente do seu argumento, no caso aqui o argumento é n fatorial vezes a exponencial de n, ele é sempre maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual do que 1. Tudo bem? Mas a gente não quer verificar o limite do seno, A gente quer verificar o limite de n vezes o seno desse argumento dividido por n ao cubo mais 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todos os lados dessas duas desigualdades por n dividido por n ao cubo mais 1. E aí a gente vai obter o seguinte. A gente vai ter menos n dividido por n ao cubo mais 1, menor ou igual do que n, que multiplica o seno de n fatorial exponencial de n, dividido por n ao cubo mais 1. E vai ser menor ou igual do que n dividido por n ao cubo mais 1. Bom? Então aqui nós temos duas desigualdades. Se a gente conseguir verificar, e essas duas desigualdades, elas são válidas para todos os valores de n, com n variando de 0 até mais infinito. Então, se a gente conseguir verificar que a sequência n sobre n ao cubo mais 1 é convergente, e também que a sequência menos n sobre n ao cubo mais 1 é convergente, e que as duas convergem para o mesmo limite, então a gente pode utilizar o teorema do confronto para determinar o limite da sequência que a gente quer. Tá bom? Então, olha só. Vamos calcular o limite de n sobre n ao cubo mais 1. O limite com n tendendo a mais infinito de n ao cubo, de n dividido por n ao cubo mais 1. Observem que quando n vai para infinito, tanto o numerador quanto o denominador estão indo para mais infinito também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa indeterminação. Observem que esse limite pode ser escrito da seguinte forma: limite
com n tendendo a mais infinito, de n ao cubo, que multiplica 1 sobre n ao quadrado, dividido por n ao cubo, que multiplica 1 mais 1 sobre n ao cubo. Bom? Esse n ao cubo do numerador, ele pode ser cancelado com n ao cubo do denominador, né? Então, a gente vai ter, utilizando também a propriedade do quociente, lá do teorema das propriedades, nós podemos calcular, então, o limite do numerador sobre o limite do denominador. Então, a gente vai ter o limite de 1 sobre n ao quadrado, com n tendendo a mais infinito, dividido pelo limite de 1 mais 1 sobre n ao cubo, com n tendendo a mais infinito. Tudo bem? Bom, mas esse limite aqui vale zero. Por quê? Porque o limite de 1 sobre n ao quadrado, com n tendendo a mais infinito, é zero. E o limite de 1 mais 1 sobre n ao cubo vale 1. Então, aqui a gente vai ter 0 dividido por 1, que é 0. Então, essa sequência aqui do lado direito da desigualdade vai para 0. De forma análoga, a gente consegue verificar que essa sequência aqui também vai para 0 quando n vai para mais infinito. Então, como essa sequência menos n sobre n ao cubo mais 1 e também a sequência n sobre n ao cubo mais 1 tendem a zero, né, quando o n tende a mais infinito, a gente pode utilizar o teorema do confronto. Então, pelo teorema do confronto, nós temos que a sequência, o limite do termo geral dessa sequência, né? Nós temos que n sobre o seno de n fatorial, que multiplica a exponencial de n, dividido por n ao cubo mais 1, tende a zero também, quando n tende a mais infinito. Então, nós temos que a sequência do lado direito aqui, né, das duas desigualdades, que é n sobre n ao cubo mais 1, converge para zero. A sequência menor, que é menos n sobre n ao cubo mais 1, também converge para zero, né? Então, as duas estão indo para zero. Se as duas estão indo para zero, a sequência do meio, que é o seno, ela tem que ir para zero também. Não tem outra opção. Bem? Então, essa sequência é uma sequência convergente. Então, vamos falar agora um pouco sobre a relação entre sequências e funções. Será que existe alguma relação entre uma sequência e uma função? Se existe, quais são essas relações, né? Então, para exemplificar, vamos considerar a sequência 1 sobre n com n variando de 1 até mais infinito. E a função f de x igual a 1 sobre x, com x positivo, maior que zero. Tá? Então, a gente está considerando essa função no primeiro quadrante. Primeiro, antes de olhar para o gráfico, né, a gente sabe que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, vale zero. Né? X aqui é um número real qualquer. E a gente sabe também, né, que a gente já viu aqui nessa aula, que o limite da sequência 1 sobre n, com n tendendo a mais infinito, também vale zero. Bem? Então, qual é a diferença entre esses dois limites? A única diferença entre esses dois limites é que o x pode assumir qualquer valor real, né? Porém, no limite da sequência,
o n só pode assumir valores inteiros, tá bom? Então, olha só, geometricamente, aqui a gente tem o gráfico, né? Essa curva em vermelho representa o gráfico da minha função f de x igual a 1 sobre x para x maior que zero, do primeiro quadrante, né? E estes pontos aqui representam os pontos da minha sequência 1 sobre n, com n variando de 1 até mais infinito. Tá bom? Observem que esses pontos estão exatamente em cima do gráfico da minha função, né? f de x igual a 1 sobre x. Então, é natural que a minha sequência 1 sobre n tem o mesmo comportamento que a minha função f de x. Ou seja, se a minha função f de x, que nesse caso é 1 sobre x, está tendendo para zero quando x vai para mais infinito, a sequência 1 sobre n também tem que ter o mesmo comportamento, porque todos os pontos da minha sequência estão em cima do gráfico da minha função, né? Então, por ter que ter o mesmo comportamento, o limite de 1 sobre n com n tendendo a mais infinito também tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, a gente tem essa propriedade. Se uma função coincide com os pontos da sequência, né, para valores de x inteiros, né, então o limite dessa sequência vai coincidir com o limite dessa função. E é isso que nos diz o próximo teorema. Então, o teorema fala o seguinte: suponha que f de x seja uma função definida para todo x maior do que um certo número natural, que a gente chamou aqui de n0, e que a sequência an ela seja tal que todos os termos a n sejam iguais a f de n, ou seja, o a1 vai ser igual a f de 1, o a2 vai ser igual a f de 2, o a3 vai ser igual a f de 3 e assim por diante. Então, esse teorema nos diz o seguinte: se o limite dessa função f de x, com x tendendo a mais infinito, é L, então o limite da sequência, com n tendendo a mais infinito, também vale L. Tudo bem? Por exemplo, vamos calcular o limite da função, perdão, da sequência ln de n sobre n. Então, aqui no item A, a gente quer calcular esse limite aqui. Bom, aqui a gente está calculando o limite do quociente de ln de n sobre n, quando o n vai para mais infinito. Então, o numerador está indo para mais infinito e o denominador está indo para mais infinito. Nesse caso, como a gente está tratando de sequências, a gente não pode utilizar a regra de L'Hopital. Porém, a gente pode utilizar a regra de L'Hopital quando a gente estiver tratando de determinadas funções de uma variável, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a função que corresponde a essa sequência, né, nos valores de x inteiros, e vamos calcular o limite daquela função. Então, observem que, pelo teorema anterior, calcular o limite de ln de n sobre n, com n tendendo a mais infinito, é o mesmo que calcular o limite de ln de x sobre x, com x tendendo a mais infinito. Tudo bem? Continuamos tendo o numerador indo para mais infinito e o denominador indo para mais infinito. Porém, nesse caso, nós estamos tratando de uma função, né, de uma variável. Então, a gente tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, e a gente pode agora aplicar a regra de L'Hopital. Então, aplicando aqui a regra de L'Hopital, vou escrever aqui no cantinho, né, aplicando L'Hopital, qual é a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital, você pega o quociente, né, entre duas funções e calcula a derivada do numerador e divide pela derivada do denominador, né, e depois calcula esse limite. Então, aqui a gente vai ter o limite com x tendendo a mais infinito. A derivada de ln de x é 1 sobre x, dividido pela derivada de x, que é 1.
Então, aqui, isso vai ser igual ao limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre x, mais o limite da função 1 sobre x com x tendendo a mais infinito é zero. Então, a gente conclui que o limite de ln de n sobre n com n tendendo a mais infinito é igual a zero. Tá bom? Então é isso. Temos uma sequência e a gente não está conseguindo calcular o limite dessa sequência utilizando somente as propriedades de sequência. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente conseguir uma função de uma variável que corresponda a essa sequência, quando os valores de x forem inteiros, né? E essa função satisfaça as propriedades necessárias para a gente poder aplicar, por exemplo, a regra de L'Hopital. Então, a gente, ao invés de calcular o limite da sequência, nós vamos calcular o limite da função utilizando as técnicas do cálculo 1, e o limite que a gente obtiver vai ser exatamente o limite da sequência. Bom? Um outro exemplo aqui, o item B. O limite da função 1 mais alfa sobre n elevado a n, aliás, da sequência, né? 1 mais alfa sobre n elevado a n. Então, o limite dessa sequência, quando n vai para mais infinito, a gente vai ter uma indeterminação, né? Que é a indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Porém, a gente pode olhar para o limite da função associada a essa sequência, ou seja, a função na qual, para os valores de x inteiro, a gente tem exatamente os termos dessa sequência. Então, calcular esse limite, pelo teorema anterior, é igual a calcular o limite com x tendendo a mais infinito de 1 mais alfa sobre x elevado a x. Mas vocês já viram no cálculo 1 que esse limite aqui é exatamente igual à exponencial de alfa. Aqui nesse caso, gente, alfa é um número real, tá bom? Então, essa sequência do item B é uma sequência convergente e ela converge para o número exponencial de alfa. Sequências limitadas. Bom, o último resultado sobre sequências que a gente vai ver é o chamado teorema da sequência monótona, tá? Mas antes de enunciá-lo, a gente precisa de duas definições. A gente precisa definir o que é uma sequência limitada e o que é uma sequência monótona. Então, para isso, vamos definir primeiro o que é uma sequência limitada. Então, suponha que a gente tem uma sequência aqui AN. Então, a gente vai dizer que essa sequência AN ela é limitada inferiormente, aliás, superiormente, se existir um número m maiúsculo, tal que os termos dessa sequência são sempre menores ou iguais a m. Tá? Então, os termos dessa sequência nunca ultrapassam o valor de m. Então, para todo n, a n tem que ser menor ou igual a m. A gente vai dizer que essa sequência é limitada inferiormente se acontecer o contrário, ou seja, se para todo n os valores de AN forem maiores ou iguais do que um determinado número m minúsculo. E a gente vai dizer que essa sequência é limitada se ela for simultaneamente limitada inferiormente e limitada superiormente. Bom? Por exemplo, no item A, nós temos a sequência dos números inteiros positivos, né? Que ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Observem que o menor valor dessa sequência é 1. Então, essa sequência ela é limitada inferiormente, né, por 1. Porém, à medida que o n está crescendo, os termos dessa sequência também estão crescendo. Tá? Então, essa sequência não é limitada superiormente. Então, no item A, nós temos o exemplo de uma sequência limitada inferiormente, mas não limitada superiormente. No item B, nós temos a sequência cujo termo geral é n sobre n mais 1. Então, observe o seguinte, o primeiro termo é meio, o segundo é 2/3, o terceiro é 3/4, assim por diante. Então, o menor termo dessa sequência é meio. Então, todos os valores
dessa sequência, todos os termos dessa sequência são maiores ou iguais a meio. Então, essa sequência ela é limitada inferiormente. Agora, a gente quer verificar que ela é limitada. Então, vamos verificar que ela é limitada superiormente. E, de fato, ela é limitada superiormente, porque todos os valores dessa sequência são menores do que 1. Né? Então, aqui nós temos uma sequência. Isso aqui é válido para todo valor de n. Né? Então, aqui nós temos uma sequência que é limitada inferiormente por meio, limitada superiormente por 1. Então, se ela é limitada inferiormente e superiormente, ela é uma sequência dita limitada. Tá bom? Bom, por que ela é limitada superiormente por 1? Por que para todo valor de n, a n é menor que 1? Porque aqui, ó, meu AN está aqui. Né? Observem que o numerador é sempre menor do que o denominador, né? E ambos positivos. Então, o numerador é sempre menor do que o denominador, então essa fração aqui sempre é menor do que 1, para todo valor de n. Tudo bem? Sequências monótonas. Bom, suponha que a gente tem agora uma sequência n, tá? A gente vai dizer que essa sequência ela é crescente se para todo valor de n, o termo AN for menor ou igual do que o termo seguinte, que é o termo AN mais 1. Tá? Então, aqui está a desigualdade que corresponde a uma sequência crescente. E a gente vai dizer que uma sequência é decrescente se acontecer o contrário. Né? Se para todo valor de n, a gente tiver que o termo AN é maior ou igual do que o próximo termo, que é AN mais 1. Né? Então, a gente tem essa desigualdade. E a gente vai dizer que uma sequência é monótona se ela for crescente ou se ela for decrescente. Então, quando a gente dizer assim, a gente tem uma sequência n, essa sequência n ela é monótona. Então, a gente está dizendo que essa sequência ou ela é crescente ou ela é decrescente. Tá bom? Por exemplo, item A. No item A, nós temos a sequência dos números inteiros positivos, né? Essa sequência é a sequência formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, à medida que n está crescendo, os termos também estão crescendo. Ó. Observem que aqui o meu AN é igual a n. Só que n é menor ou igual do que n mais 1, que é exatamente igual ao termo AN mais 1 da sequência do item A. Bom, então, por isso, no item A, nós temos uma sequência que é crescente. Em particular, ela é monótona. No item B, o termo AN é 1 sobre n. Só que se a gente aumentar o numerador, ou seja, olhar para o termo, né, para o quociente 1 sobre n mais 1, a gente tem que 1 sobre n é maior do que 1 sobre n mais 1. Só que 1 sobre n mais 1 é exatamente o próximo termo da sequência. Então, como para todo valor de n, aqui é para todo valor de n, e aqui também para todo valor de n. Então, como para todo valor de n, a n é sempre maior ou igual do que a n mais 1, no item B nós temos uma sequência decrescente, portanto, ela é monótona. O item C, nós temos o exemplo de uma sequência que não é monótona, porque, como a gente já viu, né, em exemplos anteriores, essa sequência menos 1 elevado a n, ela não é crescente nem decrescente, ela fica sempre oscilando entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Então, ela não é nem crescente, nem decrescente, logo, ela não é monótona. Sequências monótonas. Então, vamos ver agora o teorema da sequência monótona. O teorema da sequência monótona nos diz o seguinte: toda sequência monótona e limitada é convergente. Então, suponha que você tem uma sequência AN, e essa sequência AN ela é monótona, né, ou seja, crescente ou decrescente, e além disso ela é limitada. Então, essa sequência, por ser monótona e limitada, esse teorema nos garante que ela é uma sequência convergente. Então, por exemplo, vamos considerar a sequência cujo termo geral é n sobre n mais 1. Né? Então, nesse caso aqui, a gente já viu que essa sequência ela é limitada.
né? A gente já viu nos exemplos anteriores que ela é limitada inferiormente por meio e limitada superiormente por 1. Tudo bem? Isso aqui para todo número natural. Agora vamos verificar que essa sequência ela é monótona, né? Em particular, essa sequência é uma sequência crescente. Então vamos verificar que isso é verdade. Então, ela vai ser crescente se, para todo valor de n, o termo an for menor ou igual do que an mais 1. Como que a gente vai verificar essa desigualdade? Bom, a gente vai desenvolver essa desigualdade até a gente chegar numa última desigualdade que a gente já sabe que ela é verdadeira. E aí, se a gente souber que essa última desigualdade é verdadeira, a gente conclui que a desigualdade AN menor ou igual do que AN mais 1 também é verdadeira. Então, observe o seguinte. AN ser menor ou igual do que AN mais 1 é o mesmo que escrever que N dividido por N mais 1 é menor ou igual do que N mais 1 dividido por N mais 2. Mas essa desigualdade ela pode ser reescrita da seguinte forma. N ao quadrado mais 2N é menor ou igual do que N mais 1 ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado aqui, né, esse N mais 1 ao quadrado, nós vamos ter N ao quadrado mais 2N mais 1. Então, olha só, nós chegamos na seguinte desigualdade. N ao quadrado mais 2N menor ou igual do que N ao quadrado mais 2N mais 1. Bem? Subtraindo ambos os lados por N ao quadrado, né? Esse N ao quadrado aqui e esse aqui vão sumir, né? Porque eu vou subtrair ambos os lados por esse valor. E posso fazer o mesmo com 2N. Então, se eu subtrair 2N no lado esquerdo, esse termo é cancelado. E se eu subtrair 2N no lado direito da desigualdade, esse termo também é cancelado. Então, o que acontece? Essa desigualdade ocorre somente se 0 for menor ou igual a 1. Bom, essa desigualdade aqui, ela é uma desigualdade verdadeira, né? Ela vale sempre. 0 é sempre menor que 1. Então, se essa desigualdade aqui é uma desigualdade verdadeira, então quer dizer que essa desigualdade aqui também é válida. Portanto, a sequência AN é crescente. Bom, então, se essa sequência é crescente, em particular, ela é, monótona. Então, nós temos uma sequência aqui que é limitada e que é monótona. Se ela é limitada e ela é monótona, pelo teorema da sequência monótona, ela é convergente. Assim. Pelo teorema anterior, né, da sequência monótona, essa sequência é convergente. Outro exemplo é o da sequência ln de n dividido por n, com n variando de 3 a mais infinito. Observe que essa sequência ela é uma sequência limitada. Por que ela é uma sequência limitada? Bom, o termo geral dessa sequência é ln de n dividido por n. Nós estamos considerando os valores de n maiores ou iguais a 3. Se a gente está considerando valores de n maiores ou iguais a 3, o denominador sempre vai ser maior do que 0 e o numerador também, porque ln de n é sempre maior do que 0 se a gente considerar valores de n
maiores ou iguais a 3. Então, esse quociente aqui é positivo, maior do que zero. Além disso, esse quociente ele é menor do que 1. Por que ele é menor do que 1? Basta a gente lembrar que ln de n é sempre menor do que n, né? Então, se ln de n é sempre menor do que n, nós temos que ln de n sobre n é menor do que 1, para todo valor de n. Então, essa sequência é uma sequência limitada inferiormente por 0 e limitada superiormente por 1. Então, ela é uma sequência limitada. Além disso, essa sequência ela é uma sequência decrescente para valores de n maiores ou iguais a 3. Como que a gente vai verificar isso? A gente vai considerar a função f de x associada a essa sequência, que é a função ln de x dividido por x, né? Para valores de x maiores do que zero. Essa função está bem definida, é uma função contínua, né? E diferenciável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada dessa função e a gente vai verificar que a derivada dessa função ela é negativa para valores de x maiores ou iguais a 3. Então, essa função vai ser uma função decrescente no intervalo de 3 positivo a mais infinito, certo? E lembrando que o comportamento da função nos dá o comportamento da sequência, né? Então, se essa função for decrescente no intervalo de 3 a mais infinito, a gente vai ter que a nossa sequência também vai ser uma sequência decrescente. Então, vamos calcular a derivada dessa função. Bom, a derivada dessa função a gente pode calcular utilizando a regra do quociente. Então, a gente vai ter a derivada de f de x em relação a x é a derivada do quociente de ln de x em relação a x. Então, utilizando a regra do quociente, nós vamos ter a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, que multiplica x menos ln de x, que multiplica a derivada de x, que é 1, dividido pelo denominador ao quadrado. Vai ficar dividido por x ao quadrado. Então, a gente tem que a derivada de f em relação a x é igual a 1 menos ln de x dividido por x ao quadrado. Tá bom? Então, observem o seguinte. Essa função, né, essa derivada de f em relação a x, o denominador dela sempre vai ser positivo, porque no denominador nós temos x ao quadrado. Então, essa derivada vai ser positiva se o numerador for positivo. E ela vai ser negativa se o numerador for negativo. Então, a derivada é igual a 1 menos ln de x sobre x ao quadrado, né? Ela vai ser menor que zero se somente se 1 menos ln de x for menor que zero, porque o denominador é sempre positivo, né? Mas 1 menos ln de x vai ser menor que zero quando ln de x for maior do que 1. E ln de x vai ser maior ou igual, vai ser maior do que 1 quando x for maior do que a exponencial neperiana, né? Para eu chegar nessa última desigualdade, basta eu aplicar a exponencial em ambos os lados dessa desigualdade, tá bom? Lembrando que esse número neperiano é aproximadamente 2,7 alguma coisa, né? É um número irracional, né? Então, se para x maior do que 2,7 alguma coisa, essa função tem sinal negativo, né? Essa derivada tem sinal negativo, então nós concluímos que essa derivada também tem sinal negativo para valores de x
maiores ou iguais do que 3. Então, a gente tem que a função f de x igual a ln de x sobre x é decrescente para x maior ou igual a 3. Mas se ela é decrescente para x maior ou igual a 3, então a sequência cujo termo geral é ln de n sobre n também é decrescente para valores de x. Aliás, valores de n, né? Maiores ou igual a 3. Bom? Então, se essa sequência é decrescente, então quer dizer que ela é monótona. Então, pronto. Nós temos uma sequência, né, a sequência ln de n sobre n, com n variando de 3 a mais infinito. Ela é uma sequência limitada e é uma sequência monótona. Portanto, ela é uma sequência convergente, já que a gente pode utilizar o teorema da sequência monótona. Então, portanto, a sequência ln de n sobre n é convergente. A gente pode concluir isso pelo teorema da sequência monótona. Bem? Então é isso. Nós acabamos de ver o tópico de sequências numéricas e na próxima aula nós vamos começar a falar sobre séries. Até lá!